Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana Clean Check na prática. Essa semana ela vai ser uma semana muito especial, porque vocês que estão aqui comigo hoje, vocês decidiram dar um passo além. Vocês decidiram sair do automático e, de fato, dominar o Clean Check com estratégia, com consciência, com segurança. E eu fico muito feliz e honrada de ter vocês aqui comigo essa noite e fico muito feliz em ver tantos profissionais buscando elevar o seu nível de profissionalismo, elevar ali a sua carreira, entregar o melhor para o seu paciente através de busca de conhecimento. E antes da gente começar, gente, eu já quero que vocês gravem essa informação, porque é uma informação que ela, na verdade, é um fato, né? Então, o que que eu acho que o CleanCheck representa? Na verdade, o CleanCheck, ele não é só um software, tá, gente? O CleanCheck, ele é uma ferramenta de trabalho, é a principal ferramenta do nosso trabalho, de nós ortodontistas que trabalhamos com alinhadores, e é uma ferramenta de trabalho que transforma o seu planejamento, que vai transformar os seus resultados e que vai transformar a sua carreira inteira como dentista, como ortodontista. E eu digo isso porque foi isso que aconteceu comigo, né? Então, hoje, eu vivo 100% de Invisalign, eu só trabalho com Invisalign, 100% dos meus casos no meu consultório eu faço com Invisalign, e tudo isso veio da segurança que eu tenho em planejar os meus casos, em realizar um planejamento digital assertivo, em fazer um clean check. Então, eu vejo o clean check muito além de apenas uma ferramenta, de apenas um software, tá? O clean check realmente transformou a minha vida, a minha carreira, a minha profissão, a vida dos meus pacientes. E é isso que eu quero que vocês entendam, porque é a partir daqui que vocês também vão conseguir essa transformação. E eu vou mostrar para vocês como. E estou muito feliz e honrada de poder caminhar junto com vocês nessa jornada. Tá? E aí, para a gente começar, gente, eu quero contar um pouquinho, da minha história, né? Então, quem que é a doutora Manuela Galvão? Vou começar aqui apresentando, né, a minha família, que é de onde eu vim. Então, a minha família, eu tenho um sobrinho, ainda não sou mãe, mas o meu sobrinho é assim, o bebê da família, é tudo para a família, é o primeiro neto, primeiro sobrinho, né? Então, é o primeiro bebê, a gente foca tudo nele ali, atenção, amor e cuidado. E a minha família é tudo para mim, né, gente? É a base, é de onde eu vim. Então, meu marido, sou casada, tenho aqui a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, e eu sou de uma família, gente, de dentistas. Então, quando eu comecei a faculdade, eu já sabia que eu faria odonto por própria influência da minha mãe. A minha mãe é dentista, meu pai não é dentista, mas ele trabalha também com a gente. E eu já sabia que eu queria fazer odonto, eu sempre quis seguir a carreira da minha mãe, né? Cresci com ela no consultório. Vocês que têm filhos sabem o que eu tô dizendo, né? Eu fui uma filha que cresceu ali no consultório da minha mãe, e a gente leva os filhos para o consultório e a gente vive assim, né? No meio. Então eu sempre gostei muito e sempre soube que eu queria fazer odonto. Isso eu tinha certeza. Mas algo que nunca passou pela minha cabeça é que eu seria ortodontista, né? Então, na faculdade, a ortodontia foi uma matéria que eu não me familiarizei, eu não gostei, eu não senti ali aquela compatibilidade. Só que eu venho de uma clínica familiar, essa aqui é a minha clínica. Então, a minha mãe é dentista, depois a minha irmã, ela é mais nova, se formou depois de mim, mas também é dentista. O meu pai não é dentista, mas trabalha com a gente. Então, a gente é uma clínica, a gente tem uma estrutura ali familiar. E trabalhando na clínica, eu comecei a fazer prótese, que era a minha paixão, que eu imaginava, né, que era. E comecei a fazer prótese, amava, adorava. Mas chegou um determinado momento em que ocorreu uma necessidade na minha clínica. Minha mãe conversou comigo. A gente tinha ortodontistas na clínica na época, mas uma rotatividade muito alta. Então entrava um ortodontista, saía, entrava, os pacientes ficavam insatisfeitos com aquela situação. Ela falou, Manuela, olha, a gente precisa urgentemente de ter um ortodontista que fique aqui na clínica, né? Que não vá sair daqui. Então, o que que você acha de fazer a sua especialização em orto? Até então, eu ainda não tinha feito nenhuma especialização, e aí me deu aquele frio na barriga, né? Falei, poxa, mãe, justo o orto, que eu nunca gostei, né? Que foi a matéria, assim, que eu não me familiarizei mesmo na faculdade. Ela falou, não, Manuela, é, experimenta, começa, não é nada obrigado, mas é uma tentativa, né? É algo que você vai tentar, se der certo, ótimo, se não der certo, pelo menos você tentou, né? E essa lição eu levei assim para a vida. Por quê? Porque a gente tem um preconceito, né? Então tudo que a gente não conhece,
a gente vira o nariz, torce o nariz, fala, não gosto, ai, não sei, não quero. E eu tive essa sensação quando eu fui fazer a minha especialização em ortodontia, e eu tive essa sensação quando eu comecei a trabalhar com Invisalign. Calma que nós já vamos chegar lá. Então eu fiz, né? Especializei em ortodontia, gostei, acabei me apaixonando. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que no fundo a minha mãe sabia que que a ortodontia tem tudo a ver comigo. E aí veio ali a pandemia, né, gente? Até aqui trouxe essa imagem da pandemia que a gente atendia, né, toda paramentada e tudo. E quando eu comecei a fazer ortodontia, eu sempre fiz aparelhos fixos, fixos metálicos, estética, autoligado, né? Todos os meus pacientes eu tratava com aparatologia fixa e eu já escutava falar de Invisalign, já conhecia. Porém, o que que eu fazia? Eu torcia o nariz. Por quê? Porque a gente costuma ter esse preconceito, né? Esse preconceito. Então eu falava, ah, não, esse plástico ele não vai funcionar. Isso eu duvido que vai acontecer, um plástico, um aparelho desse funcionar, movimentar o dente do meu paciente. E aí eu fui deixando aquilo ali de lado, não tinha interesse em me credenciar, não tinha interesse em trabalhar com essa técnica. E quando veio a pandemia, a gente ficou em casa um tempo, né? E surgiu uma oportunidade de fazer um credenciamento com uma condição especial, um credenciamento online, que eu não teria que me deslocar. E aí eu falei, ah, gente, quer saber? Quando a oportunidade passa assim na nossa frente, às vezes a gente tem que abraçar aquilo, né? Se eu tivesse deixado essa oportunidade passar, hoje eu não estaria aqui. Então eu abracei essa oportunidade, falei, vou fazer, vamos ver como que isso aqui vai funcionar. E acabei me credenciando para fazer tratamentos com Invisalign. E hoje, gente, eu vejo o quanto essa decisão foi feliz e era algo que eu nunca imaginava. Então, eu gosto muito dessa foto, né? Que eu estava na faculdade fazendo uma moldagem e hoje eu trabalho 100% com fluxo digital no meu consultório, com tratamentos com alinhadores, Invisalign. Então, às vezes a gente passa por processos que a gente não consegue visualizar onde a gente vai parar, mas o importante é que você nunca pode parar, você sempre tem que ir em busca de mais. E foi o que eu fiz, eu não parei. E hoje eu atendo 100% dos meus pacientes no meu consultório com Invisalign, tá? Todos os casos, qualquer tipo de mal oclusão, eu atendo com Invisalign. Eu faço só especialidade de orto no meu consultório, eu não tenho nenhuma outra especialidade, não faço clínica geral mais, então realmente eu faço somente ortodontia exclusiva com alinhadores ortodônticos com Invisalign. E isso foi muito bom para mim, porque foi uma virada de chave na minha carreira. A gente sabe que trabalhar com ortodontia fixa, quem é especialista, tem um ritmo de trabalho, tem um patamar ali de faturamento, a gente já está acostumado, né, com todo esse ritmo do aparelho fixo, e quando vem o Invisalign, gente, eu garanto para vocês, isso transforma. O ritmo de atendimento é outro, o atendimento clínico dia a dia é diferente, o faturamento é totalmente diferente, não tem nem como a gente comparar, né? Então, assim, trabalhar com Invisalign é realmente uma evolução na sua carreira como ortodontista, e é o que eu indico a todos. Quem está começando, quem ainda nem credenciou, vai sem medo, gente. É um caminho sem volta. Hoje em dia a ortodontia ela está cada vez mais digital, a odontologia como um todo, né? E vai chegar um momento em que os tratamentos com alinhadores ortodônticos eles serão as únicas opções que o seu paciente vai estar disposto a fazer com tratamento de tratamentos ortodônticos, né? Então agora é o momento de você se situar, de você aprender, de você entrar a fundo nessa técnica, porque já é um presente, ainda não digo nem que é o futuro da ortodontia, a gente já tem isso muito presente. Mas no futuro, e eu acredito que muito próximo, isso vai se intensificar. E você que não sabe trabalhar com essa técnica, que não domina as ferramentas, não domina o clean check, não sabe fazer um planejamento digital, você vai ficar atrasado, né? Mas você que está aqui comigo hoje, você não vai correr esse risco. Por quê? Porque nós já estamos aqui um passo além de quem não está buscando conhecimento. E hoje eu já vou clarear muita coisa para vocês em relação a planejamento, clean check, vocês já vão sair daqui com outra visão, tá? Por eu ter essa facilidade de trabalhar com Invisalign, né, e o meu consultório ser 100% de pacientes Invisalign, eu acabei entrando em uma área que eu também não imaginava. Veja bem, gente, uma série de coisas foram acontecendo, né, que eu não imaginava e que me trouxeram até aqui. Então, ser professora, ser mentora, eu falo que não foi algo que eu escolhi, foi algo que me escolheu, né? Porque a Invisalign me convidou para ser Key Expert da Invisalign e o Key Expert ele tem a função ali de disseminar o conhecimento. A gente frequentemente recebe treinamentos da marca, das técnicas, das inovações para passar para os nossos colegas dentistas. E aí, através desse contato, né?
que eu tive com outros colegas que também fazem Invisalign, através de aulas, palestras, mentorias, eu pude perceber algo em comum, que é uma dor comum que eu senti e que eu vejo que todo mundo sente, né? Que é a dificuldade, gente, de entender o clean check. Né? Quando eu comecei a trabalhar com Invisalign, não pensem vocês que eu comecei dominando o Clean Check. Não. A gente tem uma curva de aprendizado, né, que a gente tem que seguir. Então, eu tive erros, bastante erros, tive acertos, eu tive altos e baixos, e toda essa caminhada me trouxe até aqui. E eu comecei a conversar e ter mais contato com outros doutores, outros dentistas, e verifiquei que essa dor era geral, né? Me senti até melhor, porque eu pensei comigo, não é só comigo, né, que acontece, é com todo mundo realmente tem essa dificuldade no começo. E aí eu comecei a pensar que eu precisava tirar esse bloqueio, eu precisava destravar, eu precisava mostrar para os meus colegas dentistas que é possível você dominar, você entender o clean check, porque se eu conseguir, gente, eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu só tenho um conhecimento e eu só aprendi algo que você ainda não aprendeu, mas que você é capaz de aprender, é capaz de dominar, e eu posso te garantir isso, né? Então, através disso que surgiu toda essa conexão que hoje eu tenho com outros colegas, essa busca, né, que eu sempre estou aqui entregando conteúdo, conhecimento, e estou aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. E para finalizar aqui a minha história, eu quero finalizar com essa frase, que eu acho que é algo que aconteceu muito comigo e deve acontecer com você também, que antes de você ser excelente em algo, você precisa ter sido bom, mas antes de ter sido bom, você precisa ter sido ruim, e antes de ter sido ruim, você precisa ter começado, né? Então, o primeiro passo você já deu. Você já está aqui comigo, você já começou a busca pelo conhecimento que você precisa para dominar o Clean Check e fazer os seus tratamentos em Invisalign com segurança. E não pensem, gente, que a caminhada é linear, né? Essa aqui é a expectativa da nossa caminhada, mas a realidade é diferente. Mas eu digo que se você tiver um caminho certo para seguir, essa realidade ela pode ser muito melhor, tá? Porque a minha realidade foi essa aqui de baixo. Altos e baixos, né? Caí e levantei, errei bastante, acertei também. Mas até que eu conseguisse ali entender e dominar esse sistema, foram muitos anos trabalhando com Invisalign, passando por vários processos e várias questões clínicas na boca do meu paciente mesmo, não vendo resultado, vendo perda de tracking e entendendo por que que aquilo está acontecendo, né? Me sentia perdida no começo. Então, assim, foi uma caminhada árdua, não me arrependo de nada do que aconteceu, de toda essa dificuldade que me trouxe até aqui. Por quê? Porque hoje eu tenho plena e total segurança para fazer qualquer caso com Invisalign, né? E vocês podem ter essa caminhada um pouco mais leve, porque na minha época eu não tive ninguém que pegasse na minha mão e me direcionasse, eu não tive ninguém que me falasse isso que eu vou falar para vocês hoje. E aí eu quero entender, né? Em qual momento você está? Porque eu já estive aqui, ó, eu criei uma meta. Quando eu me credenciei com o Invisalign, eu fiquei apaixonada pela proposta do sistema e eu coloquei na minha cabeça, eu vou trabalhar exclusivamente com essa técnica, é o que eu quero para o meu consultório. E é o que eu indico vocês traçarem como meta, como estratégia. Tá tudo bem também continuar com o aparelho fixo, mas também colocar, introduzir ali, né, tratamentos com Invisalign. Quem quer fazer as duas técnicas não tem nada de errado nisso, gente. Mas trabalhar com alinhadores é uma realidade que vocês precisam começar. Vocês precisam entender, porque é só assim que você vai sair desse patamar que você se encontra hoje. Hoje você já atingiu um nível ali de uma zona de conforto, uma rentabilidade que é difícil passar além disso fazendo a mesma coisa, né? Se você trata há anos pacientes com aparelho fixo, com a técnica de fixo convencional, autoligado, coloque estético, a técnica que seja convencional, vai ser muito difícil você ir além do que você já se encontra fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, inovar é necessário. E para a gente, como ortodontista, inovar, eu não vejo outro caminho a não ser iniciar os nossos tratamentos com a Invisalign, porque dessa maneira você vai entregar resultados para o seu paciente, você vai rentabilizar, você vai conseguir aumentar o seu faturamento, você vai realmente dar uma virada ali na sua carreira, né? Então, se você está começando, você já vai começar com tudo. Se você já trabalha, você realmente vai dar um boom ali, você realmente vai ter um crescimento trabalhando com alinhadores. E aí a gente começa desse jeito, né, gente? Eu comecei, eu tive essa fase aqui em que eu errei, mas eu não parei, né? A gente não pode desistir. Então, com o tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo em tratamentos, a gente vai melhorando
E hoje, gente, vocês estão nesse estágio aqui comigo, nós estamos aqui aprendendo. Então, veja, nesse estágio que nós estamos, quanta coisa lá atrás vocês já podem eliminar de problema, né? Então, vocês não precisam ter essa caminhada árdua de criar essa meta, começar, errar, tentar de novo e questionar. Não precisa ser assim, né? Eu tive que caminhar assim, porque eu não tive ninguém para me levar nesse caminho. Mas hoje vocês estão aqui e eu vou mostrar para vocês que a gente pode pular várias etapas de crescimento, entendendo melhor o sistema, entendendo melhor o Clean Check. E hoje é aqui que nós estamos. Nós estamos aqui aprendendo e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito comigo. Se vocês tiverem aí um caso em aberto, um clean check que vocês ainda não aprovaram, ou algum que já esteja aprovado, abra a tela se vocês conseguirem ali acompanhar a aula junto, né? Com a tela do clean check aberta, porque terão coisas aqui que vocês já vão poder verificar na hora, tá? Que vocês já vão conseguir verificar imediatamente, nos seus clean checks. E aí, gente, a gente tem que aprender a enxergar além do que nós estamos vendo, tá? Quando a gente vai trabalhar com Invisalign, a primeira coisa que a gente tem que mentalizar é que é uma nova técnica, é uma nova visão que nós temos que ter em relação à ortodontia. A ortodontia não mudou, tá? Então, o diagnóstico continua sendo o mesmo, a maloclusão do seu paciente continua sendo a mesma, porém, a maneira de você enxergar é que vai ser diferente, porque você vai estar utilizando uma outra ferramenta de trabalho, não é mais o aparelho fixo, agora é o alinhador, né? Então, quando você está com o alinhador, você tem o software CleanCheck, então você tem que fazer um planejamento digital que antes com o aparelho fixo você não precisava. E aí é isso que eu quero que vocês entendam, que a partir desse software vocês têm que saber identificar erros desse sistema. Por quê? O software ele aceita tudo. O software tudo pode fazer. Então, pode fazer movimentos de giroversões, translações, angulações, de qualquer magnitude. Mas não é tudo que vai acontecer na boca do nosso paciente. E quando vem um planejamento do técnico, esse planejamento ele está cheio de erros, erros invisíveis, que a gente tem que saber identificar para conseguir corrigir esses erros. Senão, lá na boca do nosso paciente, a gente não vai ter sucesso no nosso tratamento. E é por isso que eu trouxe o tema da aula de hoje, que são 5 erros invisíveis que travam seus casos no CleanCheck e que reduzem o seu faturamento. E eles realmente, gente, são invisíveis, tá? Porque são erros que eu mesma cometi, todos eles, por não enxergar que aquilo estava acontecendo. E eu vou falar para vocês que o último erro, ele é o mais invisível, ele é o mais difícil da gente conseguir perceber. Mas hoje vocês não vão mas cair nessa cilada, né? E vocês já vão conseguir olhar para o seu clean check de uma maneira diferente, sabendo identificar esses erros, para que vocês não deixem isso aqui no seu planejamento, tá? Então vamos começar, gente, com o erro número um. Então, o erro número um é não dominar o portfólio Invisalign. Eu falo que esse erro, ele é a origem, né? Então, é aqui que tudo começa. Então, se você começar errando aqui essa etapa, você erra todo o restante, tá? Então, a gente sabe que a Invisalign, ela tem uma gama de possibilidades de produtos, né, dentro do portfólio, e cada produto tem uma especificação, e cada produto consegue oferecer uma determinada quantidade de movimento, uma determinada correção ortodôntica para o seu paciente. E você errar nessa escolha, por mais que você faça o planejamento mais assertivo possível, você não vai conseguir entregar o resultado para o seu paciente se você não acertou aqui o pacote de tratamento ideal para esse paciente, tá? E isso, além de tudo, pode fazer você até perder dinheiro. Por quê? Porque vamos supor que o paciente tenha um caso que seria moderate e você acabou oferecendo um pacote light para esse paciente. E aí você começa o tratamento e você vai, por mais que você faça um bom planejamento, começar a ter problemas de evolução desse tratamento. Por quê? O light, ele tem limite de movimentação, ele tem alinhadores limitados, ele tem adicionais limitados. E aí você vai se ver diante de uma situação que talvez você não vai conseguir continuar evoluindo ali e trazendo resultado para o seu paciente. Aquilo estende o tempo de tratamento. Às vezes você vai precisar pedir refinamentos pagos, e aí você vai ter que investir, gastar dinheiro do seu bolso para comprar mais um pacote de aparelho para o seu paciente, né? Que não é justo você passar um valor para ele por um erro seu, né? Então você vai acabar perdendo dinheiro no erro dessa escolha. Então, não dominar o portfólio da Invisalign, gente, é o primeiro erro que eu considero e ele é a origem, porque errando aqui, você erra todo o restante do processo, né? Então, anotem esse erro
porque a gente não pode errar nessa etapa, tá? Então a gente vai saber como escolher o melhor pacote de tratamento, a gente ainda vai falar sobre isso, mas hoje a gente vai primeiro mostrar todos os erros para vocês já irem identificando esses erros para que vocês não cometam eles no seu planejamento, tá? Então o erro número um é esse. Qual que é o erro número dois, gente? O erro número dois é movimentos simultâneos no seu clean check acontecendo sem estagiamento. E, gente, esse erro me pegou muito. Por quê? No começo, eu apresentava para o meu paciente o Invisalign com a seguinte vantagem, pensa que loucura. Falava, olha, paciente, o Invisalign ele é mais rápido, por quê? Porque com o Invisalign a gente consegue fazer várias movimentações no seu dente ao mesmo tempo. Então, a gente otimiza o seu tempo de tratamento e o tratamento vai muito mais rápido. Gente, tudo errado, tudo errado. Cancela tudo isso que eu falei agora. Eu falava isso para o meu paciente, por quê? Por falta de conhecimento, né? Então, isso era uma coisa que eu apresentava como um benefício para o meu paciente, explicava isso na consulta, mas isso não faz sentido algum. Só que é uma percepção que a gente acaba tendo, né? Quando a gente começa a trabalhar com Invisalign, que o software volta e mostra aquele clean check com todos os dentes se movimentando ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem dificuldade de saber o limite disso, né? Até que ponto esse movimento vai acontecer ou não na boca do meu paciente? Isso aqui está previsível ou não de acontecer na boca do meu paciente? E eu aprendi isso vendo não acontecer na boca do meu paciente, né? Então, a gente acredita que vários movimentos simultâneos vão acontecer ao mesmo tempo, mas isso não é uma realidade, tá? Então, o estagiamento, gente, é o coração do seu planejamento digital, tá? Então você tem que fazer o estagiamento de uma forma inteligente. Para que você faça esse estagiamento de uma forma inteligente, você tem que entender os conceitos de biomecânica de movimentos sinérgicos e movimentos antagônicos. E entendendo isso, você vai conseguir saber, esse movimento eu preciso estagiar? Não, esse movimento eu preciso, então eu vou separar ele por etapas para que na boca eu tenha mais previsibilidade. Agora, esse movimento que tem aqui dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo, será que é mesmo necessário? Não, esse aqui ele está sinérgico, ele não precisa de estagiamento. Então, vocês têm que ter esse conceito que eu vou trazer aqui para vocês conseguirem diferenciar. Então, quais são os movimentos que eu preciso estagiar e quais os movimentos que eu não preciso estagiar, né? Mas uma coisa é fato, movimentos acontecendo ao mesmo tempo, você não vai conseguir na boca do seu paciente. Então, a chave para o sucesso, ela está na divisão dos movimentos que são mais complexos, tá? Esse é o erro número dois. Esse erro me pegou demais, mas não vai pegar vocês que estão aqui comigo, tá? O erro número 3, gente. O erro número 3 é não realizar trocas estratégicas de ataque. Então, calma. A Invisalign, gente, ela oferece para a gente um planejamento que é feito por um técnico, né? E esse planejamento ele já vem com os atáchimas posicionados. Então a gente sabe que existem atáchimas que são atáchimas convencionais e atáchimas que são atáchimas otimizados. Basicamente, um resumo rápido aqui sobre a atáchima, né? O atáchima convencional, ele vai fazer uma função de aumentar a superfície de contato do plástico do aparelho com o seu dente, e isso aumenta o imbricamento, a retenção do aparelho na superfície de contato do dente do seu paciente. Já o attachment otimizado, ele vai ter uma função de realmente, como a própria palavra, o próprio nome diz, né? Otimizar uma movimentação dentária, tá? Então, ele interage com o seu aparelho, com a placa do aparelho, e ele de fato faz pontos de pressão e no aparelho a gente tem pontos de alívio no casulo do attachment, e aí esse dente ele vai movimentar através dessa tecnologia, dessa interação entre o attachment e a placa do aparelho, tá? E o alinhador. Só que o software ele já dispara automaticamente todos esses attachments para você. Só que a gente tem que entender, gente, que tudo aquilo que vem do software não é confiável, tá? Não é tão simples como parece, né? Quando eu comecei a trabalhar com Invisalign, qual que foi o primeiro pensamento que passou na minha cabeça? Pode ser que vocês também tenham pensado dessa maneira. Nossa, agora então eu tô feita. Então agora achei o que eu precisava. É um aparelho que tem tecnologia, é um aparelho que o planejamento já vem pronto para mim. Eu vou fazer esse planejamento pronto, vou colocar o aparelho no meu paciente e vai dar tudo certo, né? Então, esse era o pensamento que eu tinha. Veja bem, eu tirei a minha responsabilidade como ortodontista de todo o processo, concordam? Então, assim,
Não é assim que funciona. O planejamento que vem para você é um planejamento que vem para você corrigir, é um planejamento que vem para você conferir, né? E é esse o seu papel como ortodontista. Então, você que vai verificar se aquele atáchimo que foi colocado pelo software está de acordo com o que você planejou para o seu paciente, está de acordo com os objetivos do seu tratamento. E é necessário a gente ter esse critério de avaliação, porque não é o software, muito menos o técnico, que vai saber o que é melhor para o nosso paciente, né? Não pensem vocês que o técnico está preocupado, o técnico não é nem ortodontista, não é nem dentista, né, gente? Então, o software entrega um clean check para ser corrigido. Então, é muito comum no começo a gente voltar aquele clean check, a gente dá uma olhada ali, aprova e começa o nosso tratamento. E aí a gente não corrigiu, a gente não verificou esses erros e aí a gente começa a ter problemas no nosso tratamento, né? Então, coloquem isso em mente, o software ele não volta pronto para você, ele simplesmente volta para você corrigir e modificar ele completamente, colocando ele de acordo com os objetivos do seu tratamento. E a troca do attachment, ela é importante. Então, vai ter alguns casos em que vocês vão ter que priorizar o attachment otimizado, mas em outros casos, vocês vão ter que tirar esse attachment otimizado, por mais que ele seja excelente, de alta tecnologia, amplamente estudado, né, pelo Invisalign, mas vai ter casos que você vai ter que tirar esse attachment e vai ter que colocar o attachment convencional, né? Então, você tem que saber quais casos a gente vai precisar priorizar o attachment convencional, qual que a gente vai manter o attachment otimizado, né? É importante, porque são essas correções, são esses detalhes que depois no final faz diferença no sucesso do seu tratamento, tá? Então, esse é o erro número 3. Agora, gente, vamos ao erro número 4, que diz respeito a sobrecorreções. Então, gente, um tratamento com aparelho fixo, por exemplo, a gente tem algumas dificuldades de movimentações. Existem alguns movimentos que biomecanicamente eles já se comportam com uma certa dificuldade. Então, por exemplo, a intrusão, que foi esse movimento que eu trouxe aqui para vocês. Independente da tecnologia, da técnica, do aparelho que a gente estiver utilizando, é um movimento que é difícil de acontecer pela própria biomecânica da movimentação. É um movimento que tem que vencer toda uma resistência óssea para conseguir acontecer, né? Então, independente se você está com aparelho fixo ou alinhador, você vai ter essa dificuldade. A expansão também é um movimento que, se você tem uma mordida cruzada e precisa fazer uma expansão significativa, vai ser difícil de acontecer. Primeiro que ela tem que vencer, às vezes, barreiras musculares, né? Às vezes, seu paciente tem ali uma hipertrofia dessa musculatura, e aí a expansão vai contra essa musculatura. Então, existem movimentos de torque, por exemplo, que são movimentos da raiz movimentando ali dentro do osso alveolar do seu paciente, né? Que são difíceis, independente de qualquer coisa. E é por isso que eu sempre volto naquele conceito de que a ortodontia ela não mudou. O que mudou foi a nossa ferramenta de trabalho. Mas a ortodontia continua sendo a mesma, né? Então você só tem que agora entender como que você vai aplicar a sua ortodontia, que continua a mesma, os conceitos de biomecânica, de movimentação ortodôntica, as mesmas dificuldades que você tem com o aparelho fixo, você vai ter também com alinhadores, mas você só precisa entender como que você vai representar tudo isso no seu CleanCheck, no seu planejamento digital. Essa é a principal parte de trabalhar com alinhadores, entender como você vai fazer os seus conceitos de ortodontista entrarem dentro do planejamento digital, que é o CleanCheck, né? E quando a gente fala em sobrecorreções, a gente erra muito isso no começo, né? Por quê? Porque a gente tem aquele conceito de que o CleanCheck é a expectativa do que vai acontecer na boca do nosso paciente. Então, a gente deixa o CleanCheck bem bonitinho, porque é aquilo que a gente quer que aconteça na boca do paciente. Na realidade, não é assim que funciona. Então, eu costumo dizer que um CleanCheck muito bonitinho vai dar tudo errado na boca do seu paciente, né? Na maioria das vezes, um clean check que vai ter sucesso no seu tratamento vai ser um clean check que, ao você visualizar esse clean check, ele tá feio. Então, é uma mordida profunda, ele tá às vezes com uma mordida aberta, porque você tá sobrecorrigindo. É um movimento de mordida, é uma mordida cruzada, você tá com aquela super expansão, uma descoordenação do arco superior em relação ao inferior. Por quê? Porque você está sobrecorrigindo, né? Hoje, no meu consultório, para vocês terem ideia, eu não apresento mais o clean check para o meu paciente, tá? Eu tinha isso como um hábito, mas a gente vai vivendo, evoluindo e aprendendo, né? E eu tinha o hábito de fechar o tratamento, falar para o meu paciente que eu iria fazer o planejamento digital e depois eu chamava o meu paciente para mostrar o planejamento para ele, né?
Hoje em dia eu não tenho mais esse hábito, mesmo porque a maioria dos meus planejamentos não estão visivelmente bonitos para o meu paciente entender, né? Então eu já pulei essa etapa. Mas se você gosta de fazer uma apresentação, de explicar melhor para o seu paciente, o que que eu te indico? Então faça dois clean checks, faça um clean check bonitinho, que você vai poder mostrar para o seu paciente, para ele entender ali que vai, né, o sorriso dele vai ficar bonito no final. E faça outro clean check oficial, que é o clean check que você vai aprovar. Por quê? Porque esse clean check, ele vai ter que ter sobrecorreções, às vezes ele vai ter que estar com uma visão ali um pouco distorcida do que é o ideal, mas você sabe que isso é um efeito de sobrecorreção no software para que na boca do seu paciente o movimento aconteça de uma maneira melhor. Então, por exemplo, a intrusão tem que vencer toda uma resistência óssea. O clean check, ele não está considerando esse fator biológico do seu paciente. Ele não sabe que ali tem um osso alveolar, que o dente vai ter que vencer toda essa resistência óssea para fazer o movimento de intrusão. Então você tem que sobrecorrigir, é você como ortodontista que vai ter esse domínio, que vai precisar fazer essas configurações. O software ele não vai te entregar isso pronto, tá? Então, o quarto erro, sobrecorreções, tá, gente? O quinto erro, gente, o quinto erro, eu falei para vocês que o quinto erro é o mais invisível, né? E ele é. É o erro que eu mais tive dificuldade, tá? Para poder descobrir. É, fui pega muitas vezes também por esse erro. E é o erro da colisão. Gente, a gente tem que entender que o alinhador, ele é um sistema fechado. Então, calma, eu vou explicar melhor para vocês como que funciona isso. Quando a gente tem um alinhador, a gente tem uma placa e ele é um sistema todo fechado. Então, quando você coloca a placa na boca do seu paciente, o alinhador, ele abraça todos os dentes. Então, pensa comigo, esse dente está ali abraçado pelo alinhador. Ele não tem para onde ir. Esse dente não tem para onde ir. Ele é diferente da ortodontia com aparelho fixo. Essa semana, inclusive, eu fiz uma mentoria de um caso com uma doutora e ela falou: ai, doutora, o paciente já usou aparelho fixo, e aconteceu de vestibularizar demais aqui os dentes dele, não sei muito bem o que que foi, foi em outra clínica que ele usou o aparelho, né? Me contando ali o histórico do paciente dela, que agora vai tratar com alinhador. E aí eu soube explicar para ela o motivo dessa vestibularização excessiva que aconteceu, né? Quando ele fez o tratamento com aparelho fixo. Por quê? O aparelho fixo, gente, ele é um sistema livre. Eu digo que ele é um sistema aberto. Então, você tem ali os brackets, você cola o bracket no seu paciente, você passa um fio. E aí, se o seu paciente é cheio de apinhamento, rotações, giroversões, é um sistema aberto que ele vai começar a alinhar os dentes, né? E que se você não tiver controle do perímetro do arco do paciente, o efeito colateral comum desse alinhamento é fazer um boom no arco, né? Ele vai expandir, ele vai vestibularizar os seus dentes. Porque o dente, ele precisa ter para onde ir. Dois corpos, eles não ocupam o mesmo espaço. Não, isso é uma lei da física, não tem como dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Então, se você tem um dente apinhado, esse dente precisa dissolver esse apinhamento, ele não vai conseguir passar essa barreira, a não ser que ele faça uma expansão, faça uma vestibularização, para conseguir fazer o alinhamento ali necessário. Então, com o aparelho fixo, é um efeito colateral muito comum que nós temos se a gente não tiver controle, né, do perímetro do arco, ter essa vestibularização excessiva. Porque os dentes, eles são livres, eles têm para onde ir. E o apinhamento vai dissolver, querendo ou não, ele vai dissolver, porque o dente ele vai achar um caminho ali de se movimentar e alinhar de acordo com o contorno do arco na termo ativado que você colocou. Com o Invisalign, gente, isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque ele é um sistema fechado. Então, no momento que você colocou o aparelho no seu paciente, tá todo mundo ali travado, não tem ninguém, ninguém pode sair dali, não tem para onde ir. Então, pensando nisso, o que que acontece? Se você tem um dente que está girado, rotacionado, se você tem um dente apinhado, ele não vai dissolver esse apinhamento, ele não vai rotacionar esse dente se ele não tiver espaço. Tá? Então, a maioria dos problemas que a gente vê de perda de tracking durante o nosso tratamento foi porque você não se atentou a algum movimento que era necessário espaço, e aí você acabou não se atentando para aquilo, e aí teve uma colisão durante essa movimentação. E lá dentro do seu aparelho, essa colisão dentária, o dente não tem para onde ir. E aí colide e trava o seu movimento. E aí ele não acontece, tá? Então, os dentes, eles precisam de espaço para movimentar. E todo esse espaço, o CleanCheck ele não entrega pronto para você. Você tem que conseguir verificar quais são os pontos que precisam de maior espaço ali para fazer a correção ortodôntica, um giro, um apinhamento mais severo. E você intencionalmente tem que programar no seu CleanCheck
esse espaço. E aí você tem diversas maneiras de programar a obtenção de espaço no CleanCheck. Você tem obtenção de espaço através do IPR, através de vestibularização, através de uma expansão, distalização, ou mesmo pedindo intencionalmente para o técnico abrir espaço para poder fazer a correção desse dente, né? Então, existe uma diversidade de maneiras de abrir espaço para o seu dente movimentar e você tem que saber identificar onde eu preciso desse espaço, né? E qual maneira eu vou escolher aqui que vai de acordo com os objetivos do meu tratamento para ter essa obtenção de espaço. Então, a colisão, gente, é um erro muito invisível, é um erro que várias vezes eu mesma já cometi. E é um erro que vocês não vão cometer mais a partir de hoje, tá? Então, vocês fiquem com isso em mente. É um sistema fechado, o dente não tem para onde ir. Não adianta, se ele não tiver espaço, ele vai bater no seu dente vizinho e vai travar o seu movimento, tá? Então, a colisão é muito importante a gente sempre checar. E o erro número 6, gente, eu trouxe um erro bônus para vocês, porque foi um erro que eu também já cometi. Tudo aqui que eu tô falando com vocês, gente, eu já vivenciei, tá? Isso não é nada da minha cabeça, além de serem experiências já vividas, já vividas, né? É tudo embasado cientificamente, em anos de estudo, de prática, de experiência, de tratamentos com Invisalign. Então, eu trouxe esse erro porque eu achei ele muito relevante. É um erro bônus que até não estava programado, a gente ia falar somente sobre 5 erros, né, invisíveis, mas esse também é um erro invisível que acontece com bastante frequência, tá? Que é não realizar a limpeza da tabela de movimentos. E o que que significa isso, gente? Que isso, Manuela? Doutora, eu nunca ouvi falar nessa limpeza da tabela de movimentos. O que que é isso, né? Se você nunca ouviu falar sobre isso, gente, eu vou te explicar como que isso funciona. O Clean Check, ele volta com várias movimentações que às vezes são desnecessárias, tá? Então, um único dente, ele pode fazer vários movimentos. Ele pode fazer translação vestibular, translação mesiodistal, translação vestibulolingual, mesiodistal, rotação, angulação, torque, extrusão, intrusão. Tudo isso são movimentos possíveis do dente fazer. E aí acontece que existem os movimentos que são importantes para aquele dente realizar, que vão de encontro à necessidade da correção ortodôntica que você precisa para aquele paciente, mas existem movimentos que são desnecessários, tá? E aí, esses movimentos desnecessários, eles sobrecarregam o seu dente. Consegue entender quando eu digo isso? Por quê? Um dente que precisa fazer uma rotação, você acha que o tratamento dele vai melhor do que um dente que precisa fazer uma rotação, uma extrusão, uma distalização, uma angulação, vários movimentos ao mesmo tempo? O que que você acha que vai ser mais fácil? Se coloca no lugar do dente, né? Você tá lá com o plástico te abraçando, você precisa movimentar. E aí você precisa fazer 4 movimentos ao mesmo tempo e você precisa fazer um movimento. O que que você acha que vai ser melhor? Um movimento só, né? Então, por isso que a regra do estagiamento é super importante, porque se você faz um movimento por vez, você aumenta a previsibilidade do seu tratamento. E a regra da limpeza da tabela de movimento vai te ajudar muito. Por quê? Porque às vezes um dente está sofrendo uma movimentação desnecessária. E tem duas movimentações que vêm com muito assim, exagero no clean check. E eu vou falar para vocês porque vocês vão saber fazer essa limpeza da tabela de movimentos, tá? Mas geralmente movimentos angulares, eles vêm em exagero, às vezes são movimentos que não precisam tanta movimentação, movimentos ali de torque também. Então, a gente tem algumas movimentações que se você zerar na sua tabela de movimento, não vai impactar em nada no resultado final do seu tratamento. Você zera aquele movimento, o dente continua ali em um bom posicionamento, né? Então, fazer a limpeza da tabela de movimento, gente, é muito interessante, tá? E é algo que ajuda muito a otimizar e aumentar a previsibilidade do seu tratamento, porque você facilita a vida do dente, entendeu? Você facilita os movimentos dentários, tirando aqueles que são desnecessários do seu tratamento, tá? Então, gente, trouxe aqui em resumo para vocês, né? Que são os 5, na verdade 6, que trouxe esse último erro de bônus, né? Invisíveis, que destroem qualquer clean check. Começando ali pelo portfólio, que é o erro da origem. Então, se você errou na escolha do portfólio do seu paciente, você não consegue acertar mais nada, já começa ali o erro maior. O erro de movimentos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo aqui, vocês que estão comigo já sabem que isso não é uma realidade e que a gente precisa estagiar, né, os movimentos para que a gente tenha maior previsibilidade no nosso clean check. Os atáchimas, a gente não pode confiar fielmente naquele atáchima que retorna do software do clean check do técnico
A gente precisa entender que vão ter momentos que a gente vai ter que usar o atáchimo otimizado, mas vai ter momentos que a gente também vai ter que trocar esse atáchimo e colocar um atáchimo convencional para otimizar o seu movimento, aumentar a sua previsibilidade. Sobrecorreção sempre, gente. E para vocês lembrarem de sobrecorreção, é só vocês lembrarem qual dificuldade que vocês têm com tratamentos de aparelho fixo. Qualquer dificuldade que você tiver em movimentos dentários que você faça com aparelho fixo, você também vai ter com alinhador. Não é porque é uma outra ferramenta, não é porque tem tecnologia que o movimento mudou. Rodar um dente continua sendo rodar um dente. Extruir um dente continua sendo extruir o dente. O que mudou foi a ferramenta, a maneira como nós vamos fazer essa movimentação. Mas se é difícil para você fazer com aparelho fixo, vai ser difícil também para você fazer com alinhador, tá? O erro da colisão, que eu considero que é o erro mais invisível e que a gente tem que ter o nosso treinar, né, o nosso olhar ali para realmente ir atrás desse erro e conseguir identificar, porque é um erro que realmente trava os seus movimentos e destrói realmente seus resultados, tá? E o erro bônus, que é o erro número 6, que é a limpeza da tabela de movimentos, que se para vocês isso é novidade, é algo muito interessante de vocês fazerem, que é realmente deixar tudo mais clean, tudo mais fácil, facilitar a vida do dente, para que você consiga uma movimentação mais efetiva, removendo ali os movimentos que são desnecessários, né? E esses erros, gente, esses erros são os erros que atrapalham toda a evolução do seu tratamento, que atrapalha toda a questão clínica, né? Mas fora esses erros, por trás deles a gente tem os custos, gente, invisíveis, financeiros, tá? Então você diminui o seu faturamento quando você não consegue identificar esses erros e perde tempo planejando sem método, planejando de uma maneira errada, e aí depois aquilo vem aparecer nos seus resultados clínicos de uma forma ruim. E aí você começa a não ter resultados, você começa a aumentar o seu tempo de tratamento, a ter que pagar refinamentos às vezes para o seu paciente, né? E quando você não domina o clean check, além de você perder muito tempo tentando fazer aquele clean check, você pode estar fazendo um clean check equivocado, errado, não previsível, que vai acabar te trazendo prejuízos também financeiros ao decorrer do seu tratamento, né? Fora isso, gente, você que trabalha com Invisalign e não tem domínio do clean check e tem o mínimo de responsabilidade, né, com o seu paciente, se você não domina o planejamento digital, que é a parte principal do seu tratamento, então você vai, às vezes, buscar a ajuda de outras pessoas que têm esse domínio, né, para fazer uma mentoria, para fazer ali o seu clean check de maneira mais assertiva. A Invisalign, ela até disponibiliza o auxílio do técnico, né? Que a gente tem ali um suporte clínico oferecido pela Invisalign, mas quem aqui já trabalha com Invisalign, já fez o suporte clínico, vai me entender que o suporte clínico, ele não tem a experiência, a vivência clínica que nós ortodontistas temos, tá? Nada contra o suporte clínico, inclusive eu mesma já fiz vários suportes clínicos lá no meu começo. Eu adoro, eu conheço pessoalmente várias meninas do suporte. Eles são altamente capacitados para te ajudar nos quesitos do software, tá? Mas aquela experiência clínica, aquela vivência do dentista que senta no mocho e se depara com as dificuldades do dia a dia dos tratamentos com Invisalign, eles não têm, porque eles não são dentistas que fazem atendimento, né? Então, você fazer uma mentoria com um dentista clínico, com um mentor que realmente passa por isso no dia a dia, faz toda a diferença. E hoje uma mentoria dessa, ela custa uma média ali de R$ 600 por caso, né? Isso em média, tá? Existem mentorias até mais caras do que esse valor. Mas se a gente for considerar aqui um custo mais ali de R$ 600, né, por caso, e considerar que você feche 2 casos por mês, 2 casos para você que quer fazer Invisalign, que você que quer investir nisso, é possível de atingir, tá, gente? Fechar 2 casos por mês. É muito tranquilo quando você decide isso. E aí você vai ter que fazer uma mentoria com terceiros, e aí no final de um ano você gastou 14 mil em mentorias para que você consiga fazer um planejamento assertivo para você não ter problemas ali durante o seu tratamento, né? Fora que você gastou todo esse valor e continua sem saber fazer o seu clean check, sem ter autonomia de fazer os seus planejamentos, né? E o que você deixa de lucrar, né, gente? Então, essas aulas eu vou trazer muito isso para vocês, porque foi algo que aconteceu verdadeiramente comigo, tá?
Hoje eu vivo de Invisalign, 100% no meu consultório, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi através de tratamentos com Invisalign. Então eu consigo dizer para vocês que eu trabalhei muitos anos com aparelho fixo e que eu tenho certeza que se hoje eu ainda estivesse mantendo o meu ritmo de atendimento ou até aumentado esse ritmo de atendimento com aparelho fixo, eu ainda assim não conseguiria ter a rentabilidade que hoje eu tenho trabalhando com alinhadores ortodônticos, tá? Isso é uma realidade de mercado. A gente sabe que a ortodontia passou por vários processos, por vários momentos, né? E existiu um momento em que a ortodontia fixa foi muito lucrativa. Você que está aqui me assistindo, que já é ortodontista há muitos anos, né? Já tem anos de profissão, você sabe que existiu um momento em que a ortodontia ela era muito cara, ela era muito vantajosa, né? Então, não cara, ela tinha uma precificação justa, né? Então, a gente conseguiu ali rentabilizar bastante nessa época. E depois a ortodontia ela veio passando por um processo, por um momento de banalização, né? Então, muitas clínicas cobrando manutenções a preços muito baixos, com você com dificuldade de competir com essas clínicas no mercado, acaba tendo que abaixar também os seus valores, né? Então, a ortodontia fixa chegou num momento ali que ela estagnou, e se você quer ir além na sua carreira, se você quer rentabilizar, você precisa buscar algo a mais, né? E cada tratamento que você fecha com o Invisalign vai girar em torno ali do quê? De 5 a 8 mil que você deixa de ganhar, né? Se você somar isso no final de um ano, foi menos 120 mil que você deixou de faturar. E se você está começando agora a trabalhar com Invisalign, ou se você é ortodontista há pouco tempo, né? Está começando agora nesse mundo de alinhadores ortodônticos, você já vai pegar uma fase muito boa, porque se você tiver entendimento do CleanCheck, segurança para fazer o seu planejamento, você vai surfar a onda da ortodontia digital. No começo, tá, gente? Porque ainda é pouco explorado o mercado odontológico, se a gente for comparar, ainda tem muito aparelho fixo, né? Tratamentos com aparelho fixo acontecendo. Então, é a oportunidade que você tem de entrar nesse mercado e já aproveitar, né, essa onda que está acontecendo e rentabilizar e realmente prosperar, né? E quem não quer, não é mesmo? Eu quero, você quer, todo mundo aqui quer, né? Então, isso é um fato. E você que já trabalha há muitos anos, né? Que já é ortodontista já há muito tempo, já é dentista formado há muito tempo, você deve ter sentido isso que eu te falei. Você pegou todos esses momentos da ortodontia, né? Em que teve um ápice ali da ortodontia fixa muito rentável, depois foi ali banalizando, foi decaindo, e agora você está diante de uma oportunidade de sair desse platô, né? E realmente ir além na sua carreira. Então, deixar de lucrar nunca é bom, né? Deixar dinheiro na mesa nunca é bom. E você é ortodontista, você é capacitado, você tem a formação para isso, então você tem tudo que você precisa para conseguir atingir isso, né? Só que primeiro você precisa entender como eu vou fazer o planejamento digital do meu paciente, porque não adianta nada você começar a trabalhar com alinhadores, você ter paciente para poder colocar os seus aparelhos, mas você não saber fazer o principal, que é o planejamento do seu paciente. Se você não sabe fazer o clean check, seu tratamento não evolui, você não consegue deslanchar nesses tratamentos, né? Então, o ponto principal é esse, tá bom, gente? E aí, o que que é a verdade, né? Sobre essa insegurança que a gente sente, sobre essa questão do novo, porque quando a gente começa a trabalhar com alinhadores, é tudo muito novo, né? Fala a verdade. Eu me senti assim, quero compartilhar esse sentimento com vocês. Não sei se vocês também tiveram essa sensação, mas o que que aconteceu comigo no começo? Eu me senti incapaz. Sabe quando você já trata pacientes com aparelho fixo há muito tempo, chega qualquer caso com aparelho fixo, você sabe resolver, e aí de repente, quando é com alinhadores, você fica em dúvida. Fala, poxa, gente, mas eu já sou ortodontista, né, há anos, eu já trato vários casos ali, eu consigo resolver vários problemas, e aí agora vem esse software e me confunde a minha cabeça, né, e agora eu não sei nem por onde começar. Eu tive essa sensação e pode ser que você também tenha essa sensação, né? Você que está começando com o Invisalign. Porque por mais que a ortodontia não mudou e que a gente já tenha todos os conceitos necessários para tratar qualquer paciente, se chegar um paciente classe 2 no seu consultório, você sabe como que trata. Uma mordida aberta, uma mordida profunda, mas agora você tem que entender
como que trata com Invisalign, né? Então, a insegurança que você sente diante do CleanCheck, de tratar os casos, será que isso aqui faz com Invisalign? Esse caso, eu recebo muito essa pergunta, gente, meus alunos, meus mentorados me mandam muito assim, doutor, eu tô com esse caso, dá para fazer com Invisalign? Gente, qualquer caso dá para fazer com Invisalign, tá? Você só tem que saber planejar e você só tem que saber o limite do que você vai conseguir fazer 100% com Invisalign e do que às vezes vai precisar de uma mecânica auxiliar, um elástico, né, uma intervenção da sua parte. Mas qualquer caso você consegue tratar. Então, essa insegurança que a gente sente, ela não é falta de conhecimento, porque todos aqui já somos formados, ortodontistas altamente capacitados, mas é falta de clareza, né? É falta de você ter um método que te guie, que fala, olha, o CleanCheck, a ferramenta funciona assim, você tem que ver isso. Né? E aí, até que você consiga ter essa clareza, você fica fazendo seu tratamento no escuro, fica provando, né, os seus clean checks ali sem saber se realmente aquilo vai funcionar ou não, e torcendo para aquilo dar certo, né? Em algum momento você vai ver que não dá. Então a gente tem que sair dessa escuridão, né? Ter clareza realmente de como que tudo isso funciona e é muito difícil você ficar tentando buscar por essa clareza, tá? Então, se tiver alguém que possa te guiar e se hoje eu pude te ajudar com essa informação que eu trouxe aqui para vocês, eu vou ficar muito feliz, né? Porque lá atrás, se eu tivesse tido essa aula desses cinco, seis, né, na verdade, erros invisíveis, eu tenho certeza que eu teria deixado de cometer muitos erros, né, que eu cometi durante toda a minha caminhada por falta de conhecimento, né? Quem aqui trabalha já com Invisalign nunca se deparou ali com uma perda de track, um dente que não movimentou e ficou sem saber o que que aconteceu. Por que será? Será que aconteceu o quê? Onde que foi que faltou? Onde foi que eu errei, né? Então, essa falta de clareza deixa a gente inseguro realmente, né? Mas nada é mais poderoso que alguém que decidiu não parar. E foi isso que eu fiz, e é isso que você vai fazer. E se você tá aqui comigo, gente, no final do ano, já é dezembro, né? A gente já passou um ano ali exaustivo. Só nós que somos dentistas sabemos como que é uma rotina clínica de um dentista, né? É exaustivo, é cansativo. Então, chega no final do ano, a gente tá assim, ó, só o finalzinho da bateria, né, para finalizar. Então, se você hoje está aqui comigo, usando esse restinho de energia que você ainda tem, é porque você é uma pessoa que realmente quer uma mudança, quer realmente começar 2026 de uma maneira diferente, e você pode fazer isso através da busca de conhecimento, né? Então, nada é mais poderoso do que alguém que decidiu não parar, e eu recomendo vocês não pararem, gente, porque eu não parei, e hoje eu colho tudo isso que eu plantei lá atrás, né? De estudos, de persistência, de buscar conhecimento, de entender a fundo o Clean Check para ter sucesso nos tratamentos com Invisalign. E é por isso, gente, que eu vou entrar agora no tema da segunda aula que nós vamos ter, que já vai ser amanhã e que vocês não podem perder. Vocês que estiveram aqui comigo agora até o final, né? Vocês têm que estar aqui na aula de amanhã. Por quê? Porque na aula de amanhã nós vamos iniciar falando sobre como planejar os casos no CleanCheck com previsibilidade e aumentar o seu ticket com o Invisalign, tá? Então, tudo isso que vocês viram hoje, todos esses erros, né? Que vocês viram que a gente não pode cometer, eu vou mostrar para vocês amanhã como vocês vão fazer para poder corrigir tudo isso, né? O que que tem que fazer então no Clean Check para que eu não cometa esses erros? Como que eu tenho que fazer para planejar então com previsibilidade, né? Isso é muito importante, porque quanto mais você faz um planejamento previsível, melhores são os resultados clínicos que você vai ter, melhor é a satisfação do seu paciente, melhores serão os seus retornos financeiros, né? Então, uma coisa puxa a outra, tá? E a gente tem que entender que existe um raciocínio clínico por trás desses planejamentos, e é isso que eu quero mostrar para vocês amanhã, tá certo, gente? Olha, eu quero agradecer muito todos vocês que assistiram essa aula, né, que estiveram aqui comigo, realmente dedicados, que abriram o Clean Check, que observaram esses erros, que agora aprenderam e não vão mais cometer esses erros, né? E você que está aí, que já faz Invisalign, que abriu um Clean Check e falou, nossa, eu não vi nada disso nesse Clean Check, calma, calma, que tem solução. Na próxima aula a gente vai mostrar como você vai resolver isso. Então, existem estratégias que a gente pode utilizar durante todo o nosso tratamento para poder reverter erros, né, de planejamento, mas o ideal é que você faça um planejamento que não tenha erros, porque aí o seu tratamento vai fluir, tudo vai dar certo, você vai entregar resultados de fato para o seu paciente, tá? E agora, gente, nós vamos liberar o WhatsApp. Tá bom? A gente vai ficar aqui durante uma hora para responder toda e qualquer dúvida em relação a tudo isso que a gente conversou hoje aqui.
sobre clean check, planejamentos digitais, faturamento, sobre tudo isso que a gente conversou. E vai ser um prazer, eu mesma estarei no WhatsApp pessoalmente, tá? Respondendo cada um de vocês. E vai ser um prazer receber as perguntas e conseguir interagir ali com vocês. Então, não deixem de perguntar. Não existe pergunta boba, tá, gente? Só existe pergunta boba. A única pergunta boba é aquela que não foi feita. Então, eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês saiam dessa semana Clean Check na prática, dominando de fato o Clean Check. Então, se você ficou ainda com alguma dúvida, por favor, não deixe de me perguntar. E aí, o WhatsApp vai estar aberto agora, a partir de agora, 1 hora para a gente solucionar todas essas dúvidas, tá? E muito obrigada, então, pela participação, por assistirem à aula, e eu espero todos vocês na nossa aula de amanhã, que vai ser uma aula extremamente importante, que vai ser realmente como vocês vão fazer ali para conseguir fazer o planejamento de forma assertiva, o que que tem que ser feito no seu clean check. Inclusive, nós vamos fazer uma revisão ali de clean check na hora, tá? Eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como fazer essa revisão diretamente no clean check. Então, fiquem comigo, vocês não podem perder. Eu espero vocês. Obrigada pela presença de hoje e até amanhã.